Como ser uma pessoa mais disciplinada? Eu quero primeiro falar o que significa disciplina segundo o dicionário. A disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por um determinado grupo ou também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Uma pessoa ela pode ser disciplinada de várias áreas da vida, em várias áreas da vida, né? No trabalho, nos estudos, com a educação dos seus filhos, com compromisso com a sua religião, em relação ao seu treino e prática de atividade física, em relação à sua alimentação. Mas hoje aqui eu vou falar especificamente sobre essa parte de treinos, exercícios e de alimentação, visto que é o ponto onde as pessoas mais reportam dificuldade em manter e que é algo que acaba se tornando aí algo que você precisa fazer todos os dias, fazer todos os dias, mas entra também na área de lazer, na área do seu lazer. E que muitas vezes a gente acaba deixando por último e acaba não fazendo. Se der alguma coisa errada no dia, se for aqueles dias mais turbulentos, é uma das primeiras coisas que são afetadas, né? Que é o treino. Eu vou deixar o treino para fazer depois, se der tempo eu faço, ou então não vou fazer, vou fazer amanhã, não vou fazer hoje. Enfim, eu vou falar para vocês aqui o que eu faço no meu dia a dia para que eu possa ser uma pessoa um pouco mais disciplinada com as coisas que eu tenho para fazer. E depois de bater muito a cabeça, não tem como não acreditar que a disciplina está diretamente ligada à organização. Se você não é uma pessoa organizada, você também provavelmente não é uma pessoa disciplinada. E eu sofri muito isso já. Eu fui muito, e ainda sou um pouco até hoje, aquela pessoa que é desorganizada com as próprias coisas pessoais. Eu não sou desorganizado com trabalho. Com trabalho eu até que sou bem disciplinado. Mas minhas coisas pessoais, eu sou um pouco desorganizado e isso acaba atrapalhando a minha disciplina interpessoal. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem o armário muito bem organizado. Isso atrapalha um pouco na hora que eu vou procurar algumas roupas que eu preciso para sair ou para trabalhar. Eu perco muito tempo ali. Isso faz parte da disciplina também. Porque essa questão de organização está ligada totalmente ao tempo e às horas do nosso dia. Então, vamos fazer uma análise rápida aqui para a gente entender como é a organização das horas do nosso dia? O nosso dia tem 24 horas, certo? Vamos pensar que você dorme 7 horas por noite. O recomendado é que se durma mais 8 horas, pelo menos, mas sabemos que hoje em dia as pessoas estão dormindo muito menos. E eu vou colocar aqui mais 7 horas, que é um tempo médio, aí para você ter uma boa noite de sono, poder recuperar, ter um processo fisiológico de recuperação eficiente no processo do seu sono. E aí de 24 horas por dia, você dorme 7. E aí você trabalha 8 horas por dia, como média. Se você segue essa rotina aqui, sobram 9 horas para você fazer o que você quiser. Gente, é muita coisa. 9 horas é tempo demais. Dá para ir para Rio e São Paulo, dá para ir do Rio a São Paulo e voltar de carro. É muito tempo. Então, se a gente não tiver um gerenciamento dessas 9 horas, elas vão passar de uma maneira que a gente não vai nem perceber. Porque é muito fácil você acordar, tomar seu banho, ir trabalhar e chegar em casa e se perder no tempo e de repente já está na hora de você dormir de novo para no dia seguinte trabalhar no outro dia e por aí vai. Então é aqui que a gente tem que ter essa consciência, essa noção desse gerenciamento de tempo. Então se sobram essas 9 horas, você trabalhando e dormindo lá às 7 horas por noite, você precisa esperar aí 1 hora, você precisa preparar aí pelo menos 1 hora para você cuidar do seu corpo. Dá para ser menos, eu vou pôr aqui 1 hora para ficar fácil o entendimento, mas eu digo que você tem que separar um momento para você se exercitar, cuidar de você. Você separando essa 1 hora, ainda vão sobrar 8 horas para você fazer o que você quiser. Você pode estudar, pode brincar com seus filhos, pode fazer o que você quiser, literalmente, são 8 horas. Então vamos lá, um momento só no seu dia para você tirar e se exercitar. E aí, como eu falei, a grande sacada para você ser uma pessoa disciplinada é gerenciar esse tempo para organizar o que você precisa fazer. É importante separar essas horas para você também não querer fazer tudo em um dia só. Se você é o tipo de pessoa que tem muita coisa para fazer, se você tem um dia corrido, bota uma coisa na sua cabeça, não vai dar para você fazer tudo em um dia só. Então entender isso é fundamental. Por isso que você precisa saber, não, hoje eu vou dormir tantas horas, vou trabalhar tantas horas, eu vou tirar 1 hora, meia hora, 20 minutos, 7 minutos para me exercitar. E aquelas horas eu vou dedicar, e as outras horas eu vou dedicar a um projeto meu pessoal. Eu vou fazer isso, vou dar tempo e atenção à minha família, meu marido, meus filhos. Então você começa a ter um gerenciamento melhor do que você vai fazer e em quanto tempo você vai precisar. E começa a dar atenção de qualidade ao que precisa. Vamos botar assim um exemplo. Eu tenho outras coisas para fazer também, mas não vai dar para fazer tudo hoje. Então eu vou focar nisso.
E amanhã eu faço essa outra coisa e esse é o meu compromisso que eu tenho para fazer. Não deu para fazer hoje? Faz amanhã. Entenda isso, porque às vezes se você não tem esse controle, você vai querer fazer tudo em um dia só. E aí você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer. E aí já gera ansiedade, já gera todo aquele problema aí que pode prejudicar a situação mais ainda. Então, partindo desse princípio que a grande sacada, o início para você ser uma pessoa mais disciplinada é você gerenciar o seu tempo, o que você precisa fazer? A primeira dica que eu faço no meu dia que pode ajudar você também é pegar papel e caneta e escrever a sua rotina. As horas que você precisa para fazer aí as suas atividades diárias. Por exemplo, que horas você precisa ir dormir para acordar bem no outro dia, acordar disposta, chegar no seu trabalho cedo, no horário certo, com as horas que você precisa para tirar um intervalo para poder comer tranquilamente. Quais são as horas para fazer isso, fazer aquilo, para fazer uma pausa na sua cabeça e você voltar no seu trabalho depois concentrada. Então, organiza isso. Eu tenho que acordar essa hora. Após o meu trabalho, eu já tenho que fazer alguma coisa para aproveitar esse tempo. Eu vou usar tantas horas de deslocamento para ir e voltar. É interessante, isso não é loucura não, tá? É interessante você ter esse gerenciamento do seu tempo. Porque tem muita gente que coloca o horário que precisa dormir, horário de treinar, horário de trabalhar, mas esquece de colocar o horário de deslocamento. Quanto tempo vai levar para você chegar em determinado lugar. E aí muitas vezes as pessoas chegam atrasadas. Ou então saem de casa sem poder fazer uma boa refeição, sem aquele momento, né, que você acorda, faz tudo com mais tranquilidade, você se prepara para o seu dia, você já sai na correria, porque você não está levando em consideração esse tempo, por exemplo. Quanto tempo você leva para chegar da sua casa até o seu trabalho. É interessante você ter essa análise também. Então a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para esse papel e ter uma visão de cima, uma visão do seu dia em relação às suas horas, a quantidade de horas que você tem por dia e o que você precisa fazer. Depois que você separar isso, eu trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde. Então de 8 da manhã às 6 eu não posso me dedicar 100% em outras coisas, eu vou focar no meu trabalho. Então, o que você pode fazer antes disso e o que você pode fazer depois que pode te ajudar aí a fazer com que o seu dia seja mais produtivo e que você consiga ter uma rotina de compromisso com o seu trabalho e também compromisso com você mesma. Você consiga cuidar de você. Fazer algo que te ajude na sua saúde física e também na sua saúde mental. Então, vamos utilizar essas horas que você tem depois do seu trabalho. Tem pessoas que têm até 2 horas de intervalo no seu dia e conseguem fazer algo nesse intervalo, um treino, um exercício, e isso é ótimo também. Por isso que você tem que colocar no papel a sua realidade. A segunda dica, você precisa saber o que você precisa fazer na sua semana e no seu dia. Vai começar a semana. Essa semana eu vou ter aquela reunião na quarta-feira, aquela consulta médica, ou então nessa semana que é a apresentação na escola do meu filho, eu não sei que horas que pode acabar. Então, você já vai se preparando. Por exemplo, eu na minha rotina, eu tenho live de treino terças e quintas, hoje quando eu estou gravando esse áudio para vocês. E aí eu preciso de tanto tempo, de tantas horas do meu dia para organizar essa aula. Montar tudo direitinho, ajeitar o programa de transmissão, o espaço físico que eu vou utilizar, se vai ser um treino muito forte, ou se vai ser um treino muito forte eu não preciso, ou não, eu preciso me alimentar como antes, tudo isso organizado antes. Então, eu sei que nesses 2 dias eu vou tirar um horário da manhã para planejar essa logística toda, para quando chegar na hora eu só começar. E aí eu depois fico com o dia livre e despreocupado desse compromisso. Se eu quiser levar meu cachorro na rua à tarde, não preciso voltar correndo porque tem que montar tudo. Não, já está tudo montado. Então eu não vou focar em outra coisa enquanto eu não terminar de fazer isso. Então, assim, dê prioridades. O que é mais urgente para você fazer? O que você tem que fazer na segunda-feira já? Então já faz. O que você pode deixar para quarta-feira? O que você pode deixar para quinta-feira, para sexta, para sábado, para domingo? Normalmente eu preparo minha semana toda no domingo. O que você pode deixar para fazer no final de semana só? O que você tem que fazer todos os dias? De segunda a sexta, de segunda a sábado, ou literalmente todos os dias, de domingo a domingo. O que você precisa fazer? Então essa é a segunda parte da sua organização, do seu gerenciamento de tempo. Pega aí o que você precisa fazer no dia e começa a colocar no papel.
uma ou duas vezes por semana, dedicar 1 ou 2 horas para preparar suas refeições para os próximos 2 ou 3 dias. Treinar 5 vezes na semana, que é algo que você precisa aí, colocar na sua agenda como algo que você deve fazer todo dia. 7 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não vem com esse negócio de treinar 2 vezes na semana, 1 vez na semana não. 3 vezes por semana no mínimo, tá? Então coloca isso aí na sua agenda. E aí depois que você tiver essa prioridade, você vai saber lidar de forma mais prática, de forma menos ansiosa. E aí, sem muita pressão também, porque você vai ter antecipado. Eu já sei que na segunda-feira eu tenho aquela reunião super importante, então eu vou focar nessa reunião e aí eu vou deixar isso aqui que eu posso fazer depois para fazer na terça-feira ou para fazer na quarta-feira. Então, por mais que você tenha essas coisas na sua cabeça, é interessante que você coloque no seu bloco de notas ou que você tenha um quadro que você coloque essas prioridades, essas coisas que você vai fazer ao longo da semana, para você poder saber lidar de uma maneira mais suave, sem que isso se torne um obstáculo e te deixe ansiosa e se torne mais uma dificuldade para você poder seguir no seu dia e acabar atrapalhando o seu horário de treino, que é o que a gente está falando especificamente aqui nessa aula, que é relacionado à parte do treino e relacionado à parte da alimentação. Depois disso que você separou os horários do seu trabalho, das suas reuniões, compromissos e tal, depois que você colocou aí, eu vou treinar 4 vezes por semana, agora você vai escolher o melhor horário para você treinar. Que agora a gente está falando mais de uma parte específica aqui do tema de hoje. Se você tem opções de horário de treino, ótimo. Se você pode testar qual que é o melhor horário para a sua rotina. Pensando em performance, o melhor horário para você treinar é o horário que você está mais disposta ou disposta a treinar. Pensa sempre nisso. Se o melhor horário para a sua rotina é você treinar de manhã, antes de trabalhar, ótimo. Você pode seguir essa rotina. Agora, tem gente que tem disponibilidade para treinar de manhã, antes de trabalhar, mas quando faz esse exercício nesse horário, é como se o dia todo não rendesse. A pessoa fica mais cansada, a pessoa não se sente tão concentrada para as atividades diárias. Apesar de que eu, por mais que prefira treinar à noite, porque meu treino flui melhor, é o horário que eu estou mais disposto a treinar, quando eu treino de manhã, o meu dia todo flui muito melhor. Tem diferença fisiológica entre treinar de manhã ou não, mas eu vou assumir aqui que isso é muito particular também. Então, escolha um horário que agregue na sua rotina e não prejudique e que não seja um sacrifício para você. É claro que você tem que ter um bom senso, né? Se você não tem tanta opção assim e você tem que treinar todos os dias ou 3 vezes na semana, você tem que treinar naquele horário que você tem. Não tem muito para onde correr. Se você não tem opção, mas se você tem opção, ótimo. Como eu falei, Experimenta treinar depois do seu trabalho. Tem gente que fica muito cansado e não consegue treinar depois do trabalho. Então, se você sabe que você vai ficar muito cansada, faz um esforço para você treinar antes. Ou então, de repente, se você chega do trabalho, dá uma pausa, faz alguma coisa, vai ler um livro, vai estudar, vai se alimentar e depois de um tempo você se exercita. Então, você tem que se conhecer, né? Você tem que se conhecer e escolher esse horário para se exercitar. Tem que testar todo dia. O importante é você seguir o planejamento. Se eu tenho que fazer tantas vezes na semana, vou fazer e vou ajustar o meu horário de acordo com a minha necessidade. Como eu falei, tem que ser algo que agregue na sua rotina, porque assim, na verdade, você vai conseguir seguir esse horário por mais tempo, na verdade, né? Não vai ser algo que você vai fazer por um curto espaço de tempo, fazer uma semana, 2, depois vai deixar para lá, deixar o relento. Não é bem assim. Então, ache um horário e encaixe da melhor maneira qual o melhor horário para ficar perfeito para você. Você pode até ter 2 opções, você pode alternar. Você gosta de treinar tal horário e depois treinar em outro horário também. Vai ter dia que você vai querer fazer em um, vai ter dia que você vai querer fazer em outro. Isso é uma liberdade que você pode ter. Lembrando que, sinto muito, se você não tem opção de horário, variado para treinar, você vai ter que seguir aquele único horário que você tem, por mais que você não goste dele. Tá? O quarto ponto, vamos ver, qual era o quarto ponto? O quarto ponto é você ter consciência das suas metas e do seu objetivo. Se você tem um objetivo aí de fazer uma viagem no final do ano, você vai ter que juntar uma determinada quantia de dinheiro para isso, concorda? Para você conseguir juntar esse dinheiro, você vai ter que trabalhar e poupar dinheiro. Senão você não consegue trabalhar ou poupar suficiente. Se você não conseguir trabalhar ou poupar suficiente, você não vai ter esse dinheiro para fazer a sua viagem. Ou seja, tenha consciência das suas metas e do seu objetivo.
Nesse caso, você planeja como meta quanto dinheiro você vai guardar e de quanto do que você ganha por mês para no final daquele objetivo você viajar, fazer com que aquela viagem seja concretizada. Então, assim, tem um quadro onde você possa ver, ou um caderno onde você possa ver todos os dias os seus objetivos e metas. Escreve mesmo no papel, escreve no papel e coloca isso visível para você. Se você tem o objetivo de emagrecer 10 quilos, o que você precisa fazer nas próximas semanas ou meses para que você consiga aí perder esses 10 quilos? Ou se você quer aumentar a sua massa muscular, o que você vai precisar fazer? Eu vou ter que me forçar mais nos treinos na academia, vou precisar colocar um pouco mais de peso, talvez, quando eu achar que não consigo, e eu sei que consigo, vou me forçar mais, sabe? É aquele motivo que te faz acordar todos os dias para você fazer o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo. É interessante que você tenha isso escrito em algum lugar para que você possa ver, para que isso fique claro na sua mente, que você tenha motivação. Isso tem que ser a sua motivação diária. Você pode acompanhar pessoas na internet que possam te motivar e te ajudar a fazer exercício diariamente, mas a sua principal motivação tem que ser os seus objetivos, tem que ser as suas metas. E quando eu falo tenha consciência das suas metas e dos seus objetivos, é trazer de forma prática e você olhar no olho mesmo. Porque se você não fizer o que você precisa fazer, você não vai chegar onde você quer. Você colocou no papel o seu desejo e você tem que fazer algo para alcançar aquilo ali. Se você não fizer, simplesmente você não vai chegar onde você quer chegar, tá? Então, com esses 4 pontos que eu já falei aqui em cima, você tem os horários ajustados, os compromissos que você precisa cumprir, aí já é metade do caminho. Só isso tudo já é metade do caminho. E agora a gente vai para a parte prática. O que eu considero o ponto 5 aí? Que você precisa se esforçar para cumprir essa rotina aí que você se propôs. No começo pode ser chato, vai ser chato inclusive, até você engrenar toda essa nova rotina. Às vezes você estava acostumado a levar um dia no estilo deixa a vida me levar, e a partir do momento que você controla mais as suas horas, que você gerencia seu tempo, fica mais chato, né? Mas essa organização que você fez no seu dia, realmente se tiver de acordo com a sua realidade, você vai conseguir seguir muito mais facilmente, porque é algo que que está de acordo com o seu dia a dia, né? E vai te dar muito mais liberdade. Em pouquíssimo tempo você vai notar a diferença. Não adianta você colocar que vai acordar às 5 horas da manhã para fazer o milagre da manhã, para você tomar banho gelado e treinar, se ao longo do seu dia você fica sonolenta, você não vai render para outras atividades, que você vai chegar lá à tarde e vai sentir um sono absurdo, entende? E é claro que existem exceções. Vai ter um dia que você vai estar super corrida, vai ter aquela reunião, vai ter aquele compromisso que surgiu, aqueles compromissos todos que surgiram de hoje para amanhã, e você sabe que de repente você não vai conseguir estar livre às 7 da noite para você fazer o seu exercício do dia. Então naquele dia, naquela exceção, você pode fazer o seu treino antes para você já ficar livre daquilo, porque você já sabe que o seu dia vai ser uma loucura. Então a chance de você fazer esse exercício antes vai ser muito melhor do que você ficar sem se exercitar naquele dia. Você não vai morrer se você acordar um dia mais cedo para fazer exercício físico. Não precisa ser algo igual que você já faça. De repente pode ser um treino não precisa ser um treino muito mais intenso, não precisa ser aquela 1 hora de musculação, não precisa ser aquela coisa mais ímpeta que você já faz sempre, não precisa ser. Pode fazer um treino mais leve, um alongamento, algo que ajude você a despertar o seu corpo, a oxigenar um pouco mais a sua mente. Você pode fazer uma corrida, dar uma pedalada, quem sabe. Flexibilize a atividade. É muito melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Então, se esforça para cumprir essa rotina, coloca como seu primeiro compromisso, né? O primeiro compromisso é você seguir o que você se propôs com aquelas horas, de acordo com a sua realidade, com o seu trabalho, com os seus compromissos pessoais, com o seu treino, com a sua alimentação, tá? E aí, frase clichê, mas é a mais pura verdade. Quando a gente quer realmente algo, quando queremos de verdade alguma coisa, nada nem ninguém nos impede. Não existe falta de tempo ou falta de dinheiro, são faltas de prioridade, e você sabe disso. Então, será que o que você não está conseguindo seguir hoje no seu dia a dia, na sua rotina, será que realmente é prioridade para você hoje? Pensa comigo.
Porque se for algo que você quer do fundo do seu coração, nada nem ninguém vai te impedir. Pelo menos é assim comigo. É claro que haverão dias que você vai estar mais cansada, com mais preguiça, mas você tem que flexibilizar para cumprir o seu combinado. Se precisar, diminua o ritmo. Treine um tempo menor, numa intensidade menor, só não deixe de fazer. Feito é melhor do que perfeito, mas cuidado com o comodismo, para não se acostumar a fazer mal feito para dizer que fez, só para cumprir tabela. Lembra do que você quer? Lembra o porquê que você quer aquilo? A grande sacada é você entender que errar e não seguir a rotina 100%, que falhar faz parte do processo também. Você organizar tudo isso aqui, todas as suas horas, todas as suas rotinas, não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai deixar de seguir o que está aqui. Quer dizer que você está mais preparada, está mais suscetível para fazer o que precisa ser feito durante seu dia. Se você não tem essas horas organizadas, a chance de você ser uma pessoa indisciplinada é muito maior. Eu tenho um quadro pendurado ali na minha parede, aliás, 2 quadros pendurados na minha parede, dizendo o que eu tenho que fazer cada dia da semana, de segunda a domingo. Às vezes eu não sigo 100% o que está ali, e está tudo bem. Eu não vou morrer por isso. Isso vai acontecer com você também, isso faz parte. É algo que está para agregar. E errar faz parte do processo. Mas o desafio é fazer tudo que você colocou lá, ou o máximo possível. E fazer com que essas quebras, entre aspas, sejam as exceções e que não sejam corriqueiras. Aos poucos seus limites vão diminuindo cada vez mais. Então, quando você tem essa organização, a chance de você se tornar uma pessoa mais disciplinada é muito maior. Aí você começa a seguir isso e vai melhorando, seguindo cada vez mais, e vai passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e você vai ver que realmente dá resultado. E você vai notar quando você chegar no final do seu dia e ter aquela maravilhosa sensação de que, nossa, eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer hoje no meu dia. Eu consegui malhar, eu consegui trabalhar, eu consegui estudar, eu comi certinho, e essa é a melhor sensação. Quem não quer ter essa sensação no final do dia? Todos nós queremos essa sensação. Então assim, nós precisamos ter esse gerenciamento do tempo e se esforçar e nos esforçarmos para seguir esses horários. Como eu disse, vai ter deslize, eu deslizo, é normal, você vai deslizar, mas principalmente é fazer o que precisa ser feito. Como eu digo sempre siga o plano. Faz o plano, escreve o plano, executa o plano. Eu espero que tenha te ajudado. Põe em prática tudo isso aí que você ouviu e vai me contando conforme os dias vão passando. Outra coisa, comemore cada meta alcançada, por menor que seja. Se a sua meta era cumprir 90% daquela agenda, comemore se você cumprir. E compartilhe as suas vitórias. O universo devolve.